Paz do Senhor, igreja, amém? Algumas terças passadas, eu estive aqui e nós estávamos falando sobre o Maio Laranja, né? A prevenção e o que nós devíamos fazer quando já tivesse acontecido casos de abuso sexual contra criança e adolescente. E o mês de maio eu fui em mais duas igrejas também levar aquela palestra. E tanto aqui quanto nas outras eu fiquei de retornar com o assunto, porque foi de muito interesse para as pessoas. Mas eu acredito que nós já falamos tudo que nós tínhamos para falar sobre a questão do abuso, sobre a questão da prevenção. Eu montei uma palestra bem resumida, mas bem completa. Então, nesse convite, para a volta, eu resolvi pensar num assunto em que a gente desse continuação, mas de uma forma que a gente pudesse abranger. Então, como que seria isso? Quando nós falamos sobre o abuso, sobre as prevenções e o que gera, etc., na questão do abuso sexual, eu expliquei aqui para os irmãos o que era trauma. Os irmãos que estavam aqui no dia se lembram? Eu expliquei o que era trauma psicológico, o que era esse sofrimento psíquico. Então, dentro desse tema, sofrimento psíquico, dor, hoje eu vou falar com os irmãos, o tema vai ser cura. Porque quando nós falamos de traumas, de dores, nós não podemos ficar só no que causou, no que gerou, e nem na dor em si. Nós temos que ir um pouco mais adiante. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse processo de cura. Vamos falar um pouco sobre esse tema, uma visão da psicologia. Eu esqueci meu óculos, meu Senhor amado. Então, tá aí, a cura. Pode passar, fala. Então, para a gente poder falar sobre cura, primeiro nós precisamos falar sobre doença. Então, para quem não estava aqui naquela terça-feira, é bom que eu vou fazer aqui um breve resumo. Quando nós adoecemos no nosso físico, existem diversas formas de adoecermos. Nós podemos desenvolver uma doença autoimune, ou seja, que o nosso próprio corpo começa a agir contra ele mesmo, devido a processos inflamatórios, ações externas inflamam o nosso corpo e o nosso corpo começa a combater ele mesmo ao invés de combater aquela inflamação. Nós temos doenças físicas que nós contraímos por vírus, por bactérias, por fungos, não é assim? E quando nós contraímos essas doenças ou temos doenças autoimunes, o que nós geralmente fazemos? Vai ao médico, não é? A gente vai ao médico, ou então vai à farmácia. Dependendo do que você tenha, vai fazer um chá, não é assim? Alguém aqui, quando está doente, quando está enfermo, seja com uma dor de cabeça ou com uma dor na barriga, você fica sofrendo com a sua dor, esperando ela passar sozinha por dias e dias e dias, ou você toma uma atitude? Toma atitude, não é? Nós tomamos a atitude. Então eu quero trazer essa reflexão hoje para que nós possamos compreender que nós somos um ser triuno. O Senhor nos fez 3 em 1. Nós somos corpo, alma e espírito. Indivisíveis, como a própria palavra de Deus fala. Só a morte temporária nos separa do nosso corpo. Mas logo depois o Senhor nos dará um novo corpo. Então somos formados disso. Quando nós vamos a algum lugar, é possível deixar o nosso espírito em casa e levar só o corpo e a alma? É possível deixar um espírito aqui para a igreja e deixar o corpo descansando e a alma também lá, tirando um cochilo? Não dá. Da mesma forma como nós somos 3 em 1, indivisíveis, e estamos a todo momento juntos,
esses três estão também interferindo um no outro mutuamente, todo o tempo. Então, o corpo influencia na alma, influencia no espírito, o espírito influencia na alma, influencia no corpo, e aí vai, e vice-versa. Não caminhamos separados, nós compreendemos, às vezes, suas funções e outras atividades, outras questões, de maneiras separadas, mas na prática a gente faz tudo junto, né? Ninguém vai tomar banho, né, e vai só o corpo e fica o espírito orando e a alma vendo um filme, né? A gente vai e faz tudo junto. Apesar de que nós às vezes estamos aqui de corpo presente, o nosso espírito às vezes está dormindo e o cognitivo, o intelecto está viajando, né? Mas estão aqui indivisíveis. Um está influenciando no outro todo o tempo. Então, quando nós temos essas doenças no corpo, todo mundo acha muito importante tomar uma atitude, né? Ninguém quer ficar sentindo dor, ninguém quer ter um problema. Se a gente começa a sentir algo, a gente já procura alguma coisa. A gente começa às vezes com um chá, com uma receitinha, tira alguma coisa. Se não deu muito certo, a gente vai à farmácia. Não deu muito certo, a gente procura o médico, mas nós estamos em ação. Mas a nossa mente, né, a nossa alma, a nossa psique, ela também adoece, ela também sofre. E ela também passa por um processo de trauma, de dor. Então, quando a gente fala sobre trauma, é o mesmo processo de quando a gente está falando, por exemplo, de um processo de trauma físico. Quando você se machuca de alguma forma, internamente ou externamente, o seu corpo sofreu um trauma, ele sofreu uma lesão de alguma maneira. E a nossa alma, a nossa psique também sofre, também adoece. Mas ao contrário do corpo, que nós temos um certo cuidado, geralmente nós passamos a negligenciar, né? Ou não dar tanta atenção, ou não ter tanto conhecimento. Às vezes a gente até busca algo, né? Tipo desabafar com alguém, com a vizinha, com um amigo no trabalho, com uma amiga. Mas nós não buscamos de fato entender qual é o processo de cura para a nossa alma. E eu pergunto aqui para vocês, nessa noite, tem alguém aqui que não tem nenhum trauma na sua alma? Levanta a mão para eu saber. Alguém nunca sofreu nenhuma dor na sua alma? Não existe, né? As únicas pessoas que não têm nenhuma dor na sua alma são aquelas que já estão lá no céu com Jesus e foram restauradas. Enquanto nós estivermos nessa terra, todos nós que passamos aqui, inclusive o próprio Jesus passou por dores, né? E a Bíblia fala isso. Ele era conhecedor das dores. Ele sabe o que é o nosso sofrimento. Então todos nós já passamos por traumas. Alguma coisa já nos machucou, já nos feriu na nossa alma. E não é pelo fato, não é porque nós passamos por uma dor e seguimos em frente que necessariamente essa dor está curada. Então, para a gente poder... tá. Obrigada. Então, eu estou sem óculos, então não estou conseguindo nem enxergar o que está ali. Essa falta dos óculos está uma coisa. Não, tá, eu estou em casa. Na sua casa. Então, nem na minha. Mas, enfim. Então, esse nosso processo de adoecer na nossa alma não significa que porque aquela dor aconteceu há muitos anos atrás que ela está curada. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que a gente deu um chute sem querer no pé de uma cadeira. E aí trincou o osso do dedão. Nossa, dói, né, gente? Todo mundo que já deu sabe a dor que é. Aí você não aguenta calçar um sapato, não aguenta às vezes colocar o pé no chão. E aí você tem a necessidade de ir ao médico, né? Aí ele vai passar um exame, vai verificar que você trincou ou que teve uma luxação. E ele vai falar o quê? Para fazer o quê? Imobilizar, né? Vamos deixar imóvel, vamos colocar uma tala, ou então vamos colocar um gesso.
dor, passar um remédio para inflamação. E nós seguimos, porque ninguém quer ficar sentindo essa dor, certo? Muito obrigada pela generosidade. Então, o que acontece? Quando nós passamos a sentir essa dor, nós vamos tomando a medicação e aí vai passando, vai aliviando. Ninguém quer sentir dor, ninguém vai simplesmente falar, não vou ao médico, vou ficar aqui com esse pé mancando. É assim? Não, a gente toma um remédio, mesmo que às vezes relute um pouco para ir até o médico, para verificar o que de fato aconteceu, mas em algum determinado momento nós vamos procurar engessar, enfaixar e tomar a medicação certinha até curar. Só que o processo de dor na nossa alma, o processo de dor na nossa psique, ele acontece de um modo diferente. Por quê? Porque se você não for ao médico, né, se você chutou alguma coisa, você não for ao médico, não engessar e não tomar remédio, você vai ficar um tempão com dor, mas em algum momento vai curar, não é? Em algum momento, o seu osso pode até colar errado, né? Tem pessoas que eu conheço que colaram o osso torto, porque não colocaram a tala. O corpo vai dar um jeito. O corpo, ele é inteligente, ele tem um problema e ele vai sempre buscar uma solução. Então, da mesma forma, acontece na nossa mente. Nós temos uma dor e a nossa mente vai procurar uma solução, ela vai procurar uma forma de resolver aquela dor. Só que se você chutou lá e ficou 30 dias, 60 dias, 90 dias, sem ir ao médico, sem tomar remédio, sentindo dor, sendo insistente nisso, em algum momento o seu corpo vai conseguir curar e essa dor vai passar. E por mais que não tenha colado certinho o osso, seguiu a vida, não embora. Fica com o dedo meio torto às vezes mesmo. E a vida segue. Às vezes o corpo consegue fechar aquela fissura de uma forma que o dedo não fica torto, fica ok. Se anos depois for fazer um exame, vai ver que o corpo deu conta mesmo com aquilo, você sentiu a dor, passou e etc. Isso acontece também com a nossa mente. Então, quando nós sofremos uma dor, um trauma, a nossa mente, ela começa a trabalhar para lidar com aquela dor. Ela começa a trabalhar para lidar com aquele conteúdo sofredor. E ela quer trazer uma cura. Só que muitas vezes nós não buscamos os mecanismos corretos para curar, para que saia aquela fissura na nossa alma, para que ela fique de uma forma correta. Muitas vezes nós vamos sem o devido conhecimento, ou atenção, ou cuidado mesmo, vamos só levando essa dor e a nossa mente vai trabalhando de uma maneira até que ela consegue lidar. Mas ao contrário do nosso corpo, como nesse exemplo que eu dei, né, que mesmo se a gente estiver gripado e não tomar uma medicação, em um determinado momento ele vai conseguir lidar sozinho com essa gripe e ele vai encerrar. Ao contrário disso, as dores da nossa alma, muitas nós não de fato conseguimos vencê-las. Algumas nós vencemos, sem a ajuda de ninguém, simplesmente superamos. E outras, assim como o dedão torto, a nossa mente trabalhou, tentou, só que ficou disfuncional. Está torto, tem alguma coisa errada. Quem ficou com o dedão torto vai pôr no sapato e dói, porque não cabe mais direito. Vai caminhar e aí sente tem alguma coisa errada. Então as nossas dores emocionais, elas também podem passar por um processo de cura, mas não um processo de cura da forma como deveria ter passado. E aí vai ficar torto e vai trazer consequências. Em outros momentos, traumas que nós vivemos na nossa vida, pode deixar com a população, tá? Obrigada. Então, em outros momentos na nossa vida que nós passamos por determinados traumas, esse trauma não chegou nem a colar, digamos assim, sabe? Não foi nem osso no osso. Simplesmente é como se a nossa mente tivesse tentado pegar todo aquele problema e jogar para debaixo do tapete.
e fica ali como se tivesse esquecido, como se não existisse. Mas imagina que lá na sua casa você está limpando e sem querer você derruba um vaso de flores. E ao invés de catar e jogar fora, você pega todo aquele resto de flor, de caule e de vidro e coloca debaixo do tapete. Quando você olhar, o tapete vai estar retinho ou vai ter uns mundrungos embaixo? Vai ter uns mundrungos, né? Vai ter alguma coisa que não está muito certa. Alguma coisa está errada nesse processo. Né? Então, alguma coisa você olha e fala, não, o que tem ali debaixo daquele tapete? Então, esse processo de doença versus cura, que também acontece na nossa alma, como está ali, né, nessa frase. A cura, ela é um processo. Então, hoje nós vamos falar sobre o processo da cura. Não existe uma cura, nem mesmo para o nosso próprio físico, que vem apenas de uma ação, não é? Igual eu dei esse exemplo do dedão. Vai botar a tala, vai tomar um remédio para dor, vai tomar um anti-inflamatório. Então, é mais de um processo para uma cura, certo? Foi um chute, mas o processo para curar é maior. Então, às vezes, foi uma dor que você sofreu na sua vida em um determinado momento, mas o processo para curar, esse mecanismo necessário, são de vários outros meios. Então, tem vários meios para chegar em um processo de cura. Então, a nossa cura emocional, a nossa cura psicológica, não existe uma medicação que você toma e pronto, você está curado. Se fosse assim, estava fácil. Não existe um processo, faça desse jeito que você está curado. Não é assim. Então, o processo de cura da nossa mente, ele vai requerer diversos mecanismos. E para isso nós precisamos então compreender aquilo que eu estava falando lá no começo, né? Só fazendo um gancho. Se nós estamos doentes no nosso corpo, nós procuramos os meios para curar o nosso corpo. E por que aqui eu perguntei se existia alguma pessoa 100% curada, né? 100% que não tem nenhuma dor, que está tudo ok. Então, por que nós, de modo coletivo, não procuramos o processo da cura? Nós vivemos em uma sociedade em que agora, atualmente, nós falamos muito sobre psicologia. A psicologia ela é bem vista, ela é bem quista, até no meio cristão. E é lindo falar sobre, né? Aí chama os psicólogos, a gente vem falar sobre esses processos e tudo mais, as pessoas dizem, parabéns, mas depois, quando sai aqui, fica por isso mesmo. E aí nós cuidamos de algumas partes nossas e esquecemos das outras. E aí nós procuramos, né, a cura às vezes por um único meio, sendo que nós precisamos de mais de um. Quantas pessoas às vezes estão em busca de uma cura, indo só ao psiquiatra tomar medicação? Não vai achar, não vai conseguir. Está procurando a cura só por meio da psicoterapia? Não vai achar, não vai conseguir. Porque são meios, caminhos, é um conjunto, é um somatório. E às vezes, quantas pessoas também estão buscando a sua cura em Deus? E Deus pode curar e pode fazer todas as coisas, mas às vezes Ele não faz. E a pessoa fica insistindo que só quer a cura por meio de um meio que é milagre. Quando às vezes o Senhor está oferecendo outros meios para que você possa aprender com aqueles meios. Porque enquanto nós estamos em processos, quando nós estamos lidando com meios, nós estamos lidando com um processo de crescimento, de aprendizado. Se o Senhor simplesmente curasse todas as nossas feridas milagrosamente, nós não seríamos vasos úteis para o Senhor. Porque como nós diríamos aos demais que precisam da cura e que o Senhor não vai fazer um milagre neles? Então, algumas pessoas o Senhor faz da cura da depressão, da cura da esquizofrenia, da simples
Deus pode. Mas em outros momentos Ele vai querer fazer o milagre, sim, a parte que só Ele pode fazer, porque tudo que nós fazemos humanamente para o processo de cura é insuficiente para uma cura total. Então, dentro da psicologia, como eu já repeti aqui várias vezes, né, das outras vezes que eu já estive aqui, não existe cura total para psicologia, para nenhum transtorno, trauma ou dor ou desvio de caráter emocional, psicológico. Não existe. Humanamente, nós podemos curar um câncer totalmente. Humanamente, nós podemos curar um dedão quebrado totalmente. Mas humanamente, nós não podemos curar 100% uma pessoa. Não podemos, isso não existe. Então, essa cura final, ela sempre virá do Senhor. Então, quem tem o Senhor consegue receber essa cura final. Então, como que nós chamamos? A cura no processo psicológico nós chamamos de remissão, resiliência. Remissão é para transtornos. Então, pessoas que têm transtornos de ansiedade, de depressão, esses transtornos, nós chamamos de remissão. Em um determinado momento, essa doença correu por um circuito e essa pessoa viveu um processo de cura por vários meios e ela encontrou uma resiliência. E essa resiliência da psicologia é diferente da resiliência da física. A resiliência da física as pessoas confundem. Aquela resiliência que o objeto se modifica e depois volta a ser igualzinho como ele era. Na psicologia, não. Quando nós passamos por uma dor, por um trauma, nós vivemos um processo de resiliência onde nós nos transformamos e nos fortalecemos. Então, o processo de cura ele é um processo importantíssimo, porque ele traz maturidade, ele traz crescimento, ele traz desenvolvimento, ele traz resistência, força, ele nos enriquece. Mas nós precisamos estar abertos a viver esse processo de cura. Nós precisamos pedir também ao Espírito Santo que nos guie por esse processo de cura e também temos que buscar o conhecimento, né? Eu já vou trazer um pouquinho mais disso para os irmãos. Pode passar, porque aqui não conectou não. Você conectou o meu... Mas pode passar então, por favor. Aí você só passa quando eu pedir de novo. Pra cá? Tá. Foi mal. Pode passar, por favor. Obrigada. Então, a cura na psicologia, a cura psicológica, né, pela psicologia, é a recuperação de traumas emocionais e transtornos, de modo geral. Então, essa recuperação, dentro desse processo de recuperação, como eu já falei para os irmãos, é um processo onde não vai existir uma cura completa. Você nunca vai poder dizer para ninguém, você está 100% curado da sua depressão, você nunca mais vai ter depressão. Não é assim que funciona. Por quê? Então eu vou explicar. A gente fez aqui a volta por como funciona a dor física. Agora a gente vai fazer uma voltinha em como funciona a dor emocional. Então vamos pegar um caso hipotético aqui. Vamos supor que uma criança muito pequena, de 1 ano de idade, vamos supor que essa criança de 1 ano de idade passou por um momento de violência doméstica. Apanhou, foi espancada pelo pai, pela mãe, que eram alcoólatras, que eram usuários de drogas, e apanhou muito. E essa criança, ela chorava, e mesmo com 1 aninho, né, quando via o pai e a mãe, ela se tremia de medo e se escondia. No cérebro dessa criança,
foi criado um circuito neural. Então, algumas áreas específicas, e aí eu não vou entrar nesses quesitos hoje, mas algumas áreas específicas, elas vão se interligar. Então, essa criança vai acender áreas de tensão, medo, alarme, angústia, tristeza, pânico, tudo isso por conta daquela violência. Mas, quando essa criança estava com 1 ano e meio, ela foi resgatada, foi tirada desse ambiente e foi levada para uma família que a criou muito bem, que a amou, que tratou dela muito bem. E ela só tinha 1 ano e ela não se lembra disso. Ela simplesmente viveu isso quando ela tinha 1 ano, ninguém nunca contou isso para ela e ela não se lembra disso. Mas, quando ela está com 12 para 13 anos, ela começa a desenvolver um comportamento extremamente agressivo na escola. Bate nos colegas, rouba as coisas deles, foge da escola para encontrar com pessoas indevidas. Irmãos, o que está acontecendo com esse adolescente? O que vocês acham que está acontecendo? Então, o nosso processo, esse processo neural que foi feito ali com essa criança, que aconteceu e ficou registrado ali, aquele caminho do adoecimento, por mais que ela não se lembre na sua consciência, o nosso aparelho psíquico é formado de consciente, pré-consciente e inconsciente. O consciente é o que está aqui na nossa mente, aqui agora, nesse momento. Eu estou falando isso com vocês e vocês estão pensando nisso que eu estou dizendo. Mas se eu perguntar assim, Pastor Davi, qual é a cor da sua camisa? Qual é? Verde. Ele me respondeu de imediato ou pensou? Pensou, ainda olhou, ainda colou. Ele estava me lembrando. Então, o que estava na consciência dele é que ele estava prestando atenção no que eu estava falando. Mas, quando eu evoquei um conteúdo que estava lá no pré-consciente dele, porque ele escolheu essa roupa mais cedo, ele se lembrou que era verde. Mas se eu perguntar para o pastor Davi, qual foi a coisa mais marcante da sua vida quando você tinha 1 ano de idade? Não lembra? Não se lembra. Porque aconteceu quando ele tinha 1 aninho. 1 aninho a gente não se lembra. Mas esse conteúdo não foi embora. É isso que as pessoas acham. Eles acham, eu não me lembro, foi embora. Não é porque foi embora. Lembra que a gente tem 3? Consciente, pré-consciente e inconsciente. Esse conteúdo está lá no inconsciente. Não é porque você não lembra que ele não faz parte de você. Não, é porque você não lembra que ele não induz suas ações, seus pensamentos ou suas atitudes. Entende? Então, não é porque você não se lembra que ele não configura quem você é e não está em ação na sua vida. Então, nesse exemplo que eu estava dando, houve um caminho neural de alerta. Aquela criança sofreu violência. E num determinado momento, quando eu tinha 12 anos, estava lá na escola e começou a apresentar um comportamento que os pais não sabem como, nem porquê, nem meio de quê, e começam a falar, só pode ser hereditário, herdou lá daqueles pais ruins. Não é assim que as pessoas falam? É porque seu pai era ruim, por isso que você é ruim também. É porque sua mãe não prestava, por isso que você não presta. E isso não é verdade. É porque tem um conteúdo doloroso, tem um conteúdo que foi traumático, que não vivenciou, que não passou pelo processo de cura, que simplesmente está lá debaixo do tapete. Mas o vidro debaixo do tapete não desapareceu, ele continua lá, ele não desapareceu. E a ação dele, porque se você coloca vidro debaixo do tapete e vai andar descalço, você vai furar seu pé, né? E é justamente isso que acontece. Então, conteúdos traumáticos que não passaram por cura, eles vão começar a nos ferir. Então, conteúdos traumáticos que estão no nosso inconsciente e que não foram transformados, que não passaram por esse processo, eles vão trazer dor para a própria pessoa que a sente e para os demais. Então, esse menino, dentro desse exemplo, de 12 anos,
começou a sofrer bullying na escola. E aí, de repente, aquele caminho neural que estava lá na cabecinha dele, de medo, de fuga, de pânico, que ele viveu lá na infância, é acendido de novo. E quando dá todo aquele alarde, né, e a mente dele fica em pânico, ele já não é mais aquela criancinha de 1 ano que se esconde. Então ele passa a dar respostas. E essas respostas nem sempre são respostas sadias e saudáveis. Então, quando nós vemos uma pessoa que está ali apresentando comportamentos desviantes, nós temos que entender que por trás de todo comportamento desviante tem uma dor. E por trás de toda dor teve um trauma. Algo causou aquilo ali. E o que as pessoas não compreendem, e é o que eu quero mais frisar aqui hoje, é que as pessoas acham que o processo de cura era como só se a gente tivesse que voltar lá no passado para desfazer aquilo que foi feito. Só que seria terrível se fosse assim. Seria impossível a gente viver cura se nós tivéssemos que voltar ao nosso passado. Então, fisicamente no nosso cérebro, então lembra aquilo que eu falei, um influencia no outro, certo? Então a criancinha apanhou no corpo, foi xingada, ela foi ofendida na sua alma. Então ela foi agredida em todo o seu ser, né? Você não presta, você não dá nada, o seu corpo. Só que as marcas do corpo curaram, passou. Mas essas marcas da alma ficam. E de algum modo, em formas de sintomas, vai reaparecendo. E à medida que vai reaparecendo ao longo da nossa vida, muitas vezes nós queremos justificar, esconder, culpar quem nos feriu e continuamos sangrando do mesmo jeito. Então, aquela criancinha, quando ela foi ferida no corpo, ela também foi ferida na sua alma e no seu cérebro. Então o cérebro aprendeu aquele campo neural, né? Como eu falei para vocês. Então por isso que eu disse que o processo de cura ele não pode vir só de um único lugar. Porque ele não feriu só um único lugar. O processo de cura na nossa alma não fere só o nosso corpo ou só a nossa mente. Ela fere ambos. E precisam de processos de curas diferentes para atingir o emocional, o psicológico e esses processos neurais acontecerem. Acontece tudo simultaneamente. Mas são ações diferentes. Então, continuando. Então, vou dar um exemplo para vocês, para a gente poder compreender algumas coisas. Vamos supor que lá na vida de vocês, na infância, vamos supor não, todos nós aqui vivemos. Pense em alguma dor que você tem, em algum trauma, alguma ferida, algo que você lembra. Pensou? Agora, tenta pensar em algum comportamento seu que não é legal, que as pessoas falam até para você que esse comportamento não é legal. Conseguiu pensar? De onde vem esse comportamento? Talvez de uma dor que você não se lembre. Talvez de um trauma que está lá debaixo do tapete. Às vezes nós conseguimos nos lembrar também da dor. Mas eu te pergunto, esse trauma que você viveu, que você acabou de pensar, ele resultou em quê? Você consegue compreender qual foi o resultado dele na sua vida? Às vezes é mais fácil, né? A gente saber. E às vezes a gente nem sabe, né? Os homens, as mulheres, geralmente são mais sensíveis e mais abertas ao processo de cura. Procuram mais a psicoterapia, procuram mais o pastor, né? Estão mais abertas, em maioria. Os homens, olha, homens, vocês são grandes negadores das dores de vocês. Vocês são grandes escondedores das dores que vocês já vivenciaram. Vocês riram porque é verdade, né? Então, os homens procuram muito menos. Eu já tive diversas experiências,
de homens que chegam no meu consultório, eles que me procuraram, né? Eu não vou atrás do paciente, o paciente vem até mim, eu sento lá, ele senta na cadeira e diz, fala, né? Aí eu, oi, tudo bem, boa tarde, me apresenta, tá. O que te trouxe aqui? O que você veio aqui? Que minha mulher mandou. Gente, é desse jeito. Porque minha filha mandou. É sempre uma mulher, nunca tem um filho por trás, sempre uma mulher. Porque minha mãe mandou. E você acha que você precisa de psicoterapia? Não. Você já vivenciou algum momento de dor, de sofrimento na sua vida? Não. Eu falo assim, meu pai amado, não tem essa liberdade que eu tenho aqui. Eu fico assim, né? Entendo. Senhor amado, que negação é essa que você nunca viveu? Na sua vida sempre foi tudo muito bom? Muito bom. E às vezes, a pessoa que indicou essa pessoa para mim, às vezes vem e fala assim, ó, meu pai vai aí com você, ele teve uma infância sofrida, passou fome, apanhou, minha mãe traía ele até não poder mais, e ele tá com depressão, não quer sair de dentro de casa, chega lá, senta, você já viveu alguma coisa de dificuldade na sua vida? Nunca. Tá tudo ótimo. Então os homens são mestres em negar. E hoje eu quero fazer um convite a vocês, homens. Não tem problema nenhum. Não diminui a masculinidade. Não diminui quem vocês são. Se vocês olharem para a dor, se vocês olharem para as dores de vocês. Pode olhar para a dor de vocês. Eu sei que às vezes olhar para a nossa dor é um processo difícil. E esconder parece ser mais fácil. Só que quando nós escondemos, nós estamos gerando problemas e geralmente gerando traumas em outras pessoas. Eu vou dar um exemplo. Vamos supor que lá vocês estão num dia festivo na casa de vocês, um almoço aqui depois da escola dominical de domingo, lá na casa de vocês, recebendo a família. Aí um vizinho que passou o sábado inteiro com aquele som ligado altíssimo, tomando todas, fazendo aquela farra toda, pega todo o lixo que ele catou, todas as latinhas de cerveja, resto de comida, garrafa, pega um saco preto, mais de um, vai lá na frente da sua casa, o seu portão estava entreaberto, ele jogou lá na sua garagem, ele vai lá e joga o lixo todinho lá. E não é com um saco não, é jogando o lixo lá na sua garagem. O que vocês fazem? Eita, não consegui entender, foi nada. Opção A. Cata todo o lixo, coloca dentro de um saco, leva de volta para casa do vizinho e joga tudo lá. Opção B. Pega todo esse lixo, junta tudo, coloca no saco, como um bom cristão, bota lá e ainda abençoa essa pessoa, bota lá na lixeira. Ou opção C. Cata tudo e leva para dentro de casa e joga pela casa toda. Parece meio óbvio, né? Não parece óbvio? Todo mundo vai limpar, pegar, colocar como um bom cristão, né, no lixo e ainda abençoar essa criatura, né? Então, porque quando nós sofremos dores, né, quando alguém nos traumatiza, quando alguém pega a dor que ela tem, que é um caco de vidro lá debaixo do tapete dela, e ela recolhe tudo e joga tudinho em nós, por que é que nós pegamos tudinho, recolhemos e jogamos dentro da nossa casa? É esse processo que nós vivemos geralmente. Por que nós, quando sofremos, né, alguém nos faz algum dano, por que nós dificilmente, né, ou depois de muitos anos, conseguimos aprender a começar a separar e falar, não, isso aqui não é meu e eu vou jogar isso fora. Geralmente, uma pessoa, né, que viveu diversas dores, pega o lixo dos outros e traz para dentro de casa, guarda tudo na alma. Tá lá, cheio de coisa doída, de problema, de dificuldade, de dor, de trauma. E aí quando chega um momento em que nós vamos falar sobre, vamos viver esse processo de cura, a pessoa, não.
Eu sou curado, não tem problema nenhum, não vive nada, igual os homens, né? Nunca vive nada, tem dor nenhuma, tá tudo ok, tá tudo ótimo. Cultivando lixo, é normal cultivar lixo em casa? Não, então por que nós vamos cultivar lixo dentro de nós? Então, traumas, irmãos, eles vão gerar lixo, sabe por quê? Porque quando nós fazemos uma ferida em nós, quando nós nos machucamos, e a gente passa a limpar essa ferida, lava. Na minha época passava mertiolate, eu não sei o que passa hoje em dia, eu vou ter que descobrir por causa da Melanie, né? Passava mertiolate, colocava band-aid, até a ferida sarar, né? Agora, se nós não curarmos as nossas feridas que estão na nossa alma, elas vão sangrar, vai dar pus, aí começa a atrair bicho. Quem aqui já viu um cachorro na rua com ferida? Não fica cheio de bicho? Com pus e bicho saindo? Então, quando nós temos feridas na nossa alma que não são curadas, que não são tratadas, ou que só estão debaixo do tapete, além dessa ferida aumentar, ela vai trazer sempre mais problemas, vai acarretar um problema em cima do outro. Geralmente, tem uma frase que as pessoas dizem assim, né? Pessoas curadas curam, não é? Pessoas feridas ferem. É um bordão, mas ele é um bordão tão verdadeiro. É real. Pessoas feridas curam. Pessoas curadas curam, mas pessoas que estão feridas, elas tendem a ferir. E isso inconscientemente. Não é porque você deseja agir assim, mas é porque lá na sua mente, escondidinho, por trás de muita coisa, tem um processo doloroso, tem um processo sofrido, que precisa vivenciar um processo de cura. Você viveu uma dor. Eu não sei, irmão, qual foi a dor que você viveu na sua vida, ou quais foram as dores que você viveu na sua vida. Só que eu tenho certeza absoluta que Deus não programou essa dor para você. Nós vivemos num mundo onde o mundo é mau, é ruim, onde a palavra de Deus diz que nós vamos viver aflições, onde nem o próprio Deus poupou seu filho. Ele foi conhecido nas dores. E nós somos curados pelas suas pisaduras essas de dor, de sofrimento, mas que foram curadas e por isso passaram a curar. As nossas dores, eu não sei, né, quais são as suas, mas Deus não queria isso para você. Por mais ruim, por mais difícil que foi viver isso, o Senhor não queria isso para você. Então, o processo de cura, gente, ele precisa iniciar, né, faz parte dele, ele precisa iniciar pelo processo de, pode passar, Paulo, por favor, pelo processo de autorresponsabilidade. E aí, dentro daquele exemplo que eu dei para vocês, né, se uma pessoa joga lixo na casa de vocês, tem uma outra opção. Você vai ficar esperando a pessoa que jogou o lixo ir lá recolher? Ou você mesmo vai limpar? Né? Então, quantos de nós estamos esperando que quem nos causou o mal venha reparar esse dano? E eu vou dizer, às vezes a pessoa até quer, só que ela não tem poder para isso. Ela não pode, não tem como ela entrar dentro de você e reparar o que ela mesma fez. Então, o processo de cura é um processo que inicia em nós. E primeiro nós precisamos ter autorresponsabilidade. É compreender que ninguém vai lá na sua casa limpar o lixo que essa pessoa jogou. Não é porque essa pessoa às vezes não quer. Às vezes é porque a pessoa não quer também. Só que aí é que está a grande questão. Se a pessoa não quer limpar o lixo da sua casa, você mesmo não pode ir lá limpar? Uma coisa não tem a ver com a outra, entende? Então vamos supor, você era criança ou adolescente ou até adulto e você viveu uma dor. Eu não sei em qual fase da sua vida talvez tenha sido a sua maior dor, ou se você até mesmo se lembra ou não dela. Mas tem pessoas que estão carregando essas dores, lembrando delas, e outras carregando ações que não lembram. Então, vamos lá, você está carregando ações que não trazem prosperidade para a sua
vida, que não traz crescimento, você não consegue sair de onde você está, você não prospera nem na presença do Senhor como deveria. Opa, sinal, sintoma de alerta, tem alguma coisa errada, você está carregando uma dor. Então, independentemente disso, esse processo, por mais que a pessoa queira ou não, te ajudar nisso, se uma pessoa em algum determinado momento da sua vida te feriu e ela chegar para você e falar, me perdoe, e você falar, perdoo, e não abrir mão dessa dor, você vai ser curado? Quantos de nós aqui não fazemos isso? Quantos de nós mentimos para nós mesmos? Quando perguntam, mas você perdoou fulano, perdoou ciclano, perdoei, está perdoado. E dentro de nós estamos agarrados àquela dor, agarrados àquele momento. A gente fica ali repassando na nossa cabeça o dia que apanhou, o dia que foi abusado, o dia que tal coisa aconteceu, e remoendo, por que isso aconteceu comigo, por que isso foi feito comigo. E esse processo, gente, ninguém tem que se culpar por viver esse processo. Sabe quando eu falei que o corpo vai tentando curar de algum jeito? Esse faz parte do processo da sua mente tentar curar de algum jeito. Ela fica revisando aquilo, remoendo. E você pode até querer perdoar, mas às vezes você não dá conta de perdoar. Então eu vou ensinar aqui agora para vocês uma parte do processo de cura, que a psicologia estudou, e trouxe para nós, que é, ao invés de você ficar lá remoendo aquela sua dor na sua mente sozinho, aquele trauma, aquele dia, aquele momento, várias vezes, você leva. O que está passando? Aí, obrigada. Então você leva esse conteúdo para um processo de escuta e fala. Ao invés de ficar falando com uma amiga, com um amigo, contando aquela história várias vezes e a pessoa é realmente, seu cara é muito ruim, fulano não prestava, não sei o que. Esses são processos que a gente tenta passar pela cura, mas ele não traz resultado. Nós temos que procurar então os mecanismos. Quais são os meios? Um deles é o processo de escuta e fala. Um pastor, ele ajuda no processo. Você fala, ele te escuta, ele tem uma compreensão bíblica e ele te ajuda como um dos meios na cura espiritual. Então ele vai dizer, não, esse é um caminho que você vai começar a seguir para você poder se curar. Aí você não vai só no pastor, você vai também no psicólogo. E aí você vai também passar pelo processo de escuta e fala. E nesse processo de escuta e fala com o psicólogo, ele vai ali te ensinar, te conduzir, te ajudar a um outro processo, uma outra visão diferente daquela. O que você está fazendo? Eu acho isso muito interessante. Sabe na Bíblia quando a palavra de Deus nos diz que nós devemos confessar nossos pecados? Eu acho assim, a Bíblia ela é maravilhosa, né? E às vezes as pessoas não entendem porque, ai meu Deus, eu vou ter que falar, tem que ir lá no pastor confessar. Quando nós abrimos nossa boca e nós falamos, nós vivemos um processo psicológico, cognitivo, que envolve também as nossas áreas cognitivas, psicológicas, emocionais e físicas do nosso organismo. Lembra que eu falei lá daquela via neural que o nosso cérebro faz? Quando nós falamos, nós pegamos aquele conteúdo que está ali preso debaixo do tapete, escondido lá longe da luz e colocamos na luz. Agora eu consigo ver. Se eu consigo ver, eu já consigo lidar de uma maneira diferente, porque não é mais um bicho de 7 cabeças que eu imaginava, certo? Porque tudo que está no escuro faz sombra e fica muito maior, não é assim? Então na nossa mente também é assim, tudo que está lá atrás, está no fundo, está escondido, fica a sombra aqui na frente, a sombra é muito maior. Quando a gente traz para a luz da nossa consciência, nós podemos lidar com isso. Não é mais algo que nos assombra, não é assim? O que nos assombra é aquilo que a gente, meu Deus, que é isso, né? Está aqui, então isso não me assombra mais. Eu posso ver, eu posso tocar. Então eu tiro através da fala, porque é um conteúdo que não é palpável. Através da fala, enquanto
enquanto eu estou falando, eu estou detalhando, eu estou descrevendo. Lembra que o nosso cérebro fica voltando, pensando? Quando você está ali no processo de fala, você está descrevendo todo aquele momento, mas ao contrário de ficar pensando, o seu cérebro está reouvindo aquela situação. E cada vez que você fala, o seu cérebro codifica aquilo de um modo diferente. Então aquela via neural que eu falei, ela é modificada. Falo de novo, ela é modificada. Eu falo de novo, ela é modificada. O problema é que quando eu falo para a vizinha, para o vizinho, para o amigo, para o colega de trabalho, para o meu pai, para a minha mãe, nem sempre eu tenho a orientação de para onde eu tenho que conduzir esse pensamento. E aí isso pode começar a ficar meio torto. Mas quando eu tenho a orientação correta, o meu cérebro vai se reorganizando e formando essa via neural de uma forma mais saudável. Então ela vai desfazendo aquele caminho, refazendo um novo caminho. Então quando você confessa um pecado, ele para de te assombrar. Quando você confessa uma dor, um trauma, é a mesma coisa. Aquilo passa a ser o seu objeto, você pode falar sobre ele. E aí o seu controle sobre ele está à luz da sua consciência, porque o que está lá no seu inconsciente você não consegue dominar. O que está lá no seu consciente você não sabe o que está lá, é um conteúdo que você não consegue acessar. Mas quando você fala, mesmo sem lembrar, né? Poxa, nem lembro, eu tinha 1 ano de idade, eu não lembro, mas eu me lembro que na escola eu comecei a viver tal coisa. Mas eu me lembro que em determinado momento eu comecei a me sentir feio, burro, eu comecei a me sentir de tal maneira, entende? Então, não necessariamente você precisa se lembrar do fato que te trouxe aquela dor, mas o fato de você falar sobre o que ela gerou, o seu cérebro vai começar a codificar aquele processo lá atrás. Então, começa um processo de cura. Então, quando você escuta, quando você fala, você traz uma expansão da sua consciência. Por quê? Porque aquele conteúdo que estava lá no inconsciente, agindo na sua vida sem você saber, agora ele veio para a sua consciência de algum modo. E quando está na consciência, está na luz. Cristo nos chama a vir para o quê? Para a luz. Cristo nos chama a confessar aquilo que nos dói, que nos machuca, que nos fere, ou que nós já ferimos, já machucamos, não é assim? Nós confessamos tudo, jogamos tudo aos pés da cruz, aos pés de Jesus, que é a luz. Porque só quando nós trazemos esse conteúdo para essa consciência, nós expandimos, a gente começa a mudar a forma de ver. Aí eu vou dar um exemplo. Quantas pessoas passam a vida inteira refazendo aquele mesmo caminho neural? Ouviu lá na infância do pai ou da mãe, ou de qualquer pessoa que seja, você não vale nada, você não vai ser nada, você não vai conquistar nada. E aí viveu para sempre repetindo para si mesmo: eu não valho nada, eu não consigo nada, eu não posso nada. Porque às vezes a pessoa nem se deprecia. Ela não fala, eu sou burro, eu sou isso que meu pai, eu não vou. Mas ela passa a acreditar naquelas palavras. E passa a viver de acordo, nada para mim dá certo, eu não consigo nada, eu não vou para frente. Por que você não tentou algo novo? Porque eu não dou conta. Quantas pessoas vão estudar, desistem de continuar estudando, de buscar algo, às vezes até a teologia aqui na igreja que fala, eu não tenho condição, eu sou burro, eu não dou conta. Uma mente presa naquele caminho de dor, ele não consegue ser criativo, inteligente, não consegue expandir. O pessimismo, irmãos, ele é muito estudado, porque o pessimismo, esse ato de ficar sempre dizendo, para mim não dá certo, as coisas não funcionam, as coisas não vão. Quando eu falo, o que acontece? Eu me escuto, e quando eu me escuto, eu dou um comando para o meu cérebro. Aí ele vai lá e fala, galera, a gente não dá conta não. Nem se mexe aí outros neurônios. Fica sobrecarregado de energia negativa. O cérebro não consegue sair do problema, não consegue evoluir, não consegue ir para lugar nenhum. Mas quando nós falamos palavras positivas, nós mandamos para nós a
aqui um comando, aí o nosso cérebro codifica e começa a trazer novas vias neurais. E aí a palavra de Deus diz o quê? Sejam murmuradores e reclamões, é? Não, a palavra de Deus diz o quê? A palavra do Senhor diz que nós devemos não murmurar, que na nossa boca não deve existir palavra torpe, que na nossa boca tem que existir palavras boas que profetizam. Abra sua boca para profetizar. Quando você abre a sua boca e fala sobre você mesmo, sobre a sua família, etc., você está dando comandos, não só no mundo espiritual, mas para o seu próximo, para você mesmo. Então esse processo de cura vai escuta, fala, expansão da consciência, esse processo neural, contato consigo mesmo. E aí eu dei aquele exemplo dos homens mais cedo para a gente poder falar disso, né? Nós mulheres também vivemos isso. Irmãos, por incrível que pareça, às vezes nós somos mais próximos da nossa esposa, esposo, filho, amigo do que de nós mesmos. Às vezes há uma falta de autoconhecimento tão grande, há uma falta de conexão entre si tão grande que nos faz, né, que uma dor, um trauma gerou e que nós permanecemos assim e que nos traz fraqueza, nos traz adoecimento. Então, o contato consigo mesmo traz força, nos fortalece. Por quê? Porque nós vamos fazer uso daquilo que nós temos no nosso interior, que todos nós temos. O Senhor deu a todos capacidades, virtudes, inteligência. A questão é se você está fazendo uso dela ou não, se está bloqueada por uma dor ou não, se não está tendo um acesso, né, àquilo no seu cérebro, na sua mente ou não. Então, quando você escuta, quando você fala, quando você expande a sua consciência, você começa a entrar em contato consigo mesmo. Eu vou usar o exemplo da depressão. A depressão nada mais é do que, justamente, eu até já falei sobre isso aqui, né, em outro momento, nada mais é do que a desconexão do seu eu. É quando o seu eu se rompe. E quando o seu eu se rompe totalmente, se desconecta totalmente, se chama esquizofrenia. Então, o início do processo de uma desconexão de si é a depressão. A depressão, ela começa, às vezes, pelo corpo, né? Uma doença física, vai para a mente, dá uma dica para o corpo, pode ser no espiritual. A depressão, ela vai, à medida que ela vai caminhando, ela vai trazendo um distanciamento tão grande da pessoa com ela mesma que ela começa a se distanciar também do que está de fora. Não vem o isolamento, quando a pessoa está em depressão profunda? E além do isolamento das outras pessoas, começa o isolamento de Deus também. Porque uma pessoa que não tem conexão consigo mesma, né, que já está num sofrimento muito grande, já está muito isolado dos outros, começa também a ficar isolado do próprio Deus. Já não ora mais, não consegue mais orar. A mente de uma pessoa depressiva, ela é lenta, não consegue lidar com memória, a memória se vai, se perde, a pessoa se atropela nas palavras, ela perde a capacidade de aprendizado. Então tem várias consequências da depressão. Agora, essa pessoa perdeu essas capacidades aonde, gente? E onde ela tem que buscar? Perdeu dentro dela, então ela tem que resgatar dentro dela mesma. Se você perde algum objeto dentro da sua casa, você vai encontrar, não vai? Porque está lá, você sabe que está lá, não saiu de lá. Você colocou a chave do seu carro num determinado lugar diferente do que você costuma colocar. Você não está conseguindo achar, mas em algum momento vai, certo? Porque você perdeu lá dentro. Então é a mesma coisa quando nós nos desconectamos de nós mesmos. Em algum momento nós vamos, se passarmos por um processo de cura, nós vamos nos reconectar. E aí a capacidade da memória, aprendizado, e né, felicidade, entre várias outras coisas, e várias outras consequências vão sendo sanadas. Pessoas que têm, por exemplo, muito medo de fazer alguma coisa, nunca dá conta de fazer sozinho, é um sintoma. Eu só consigo se você for comigo. Eu só faço se fulano for comigo. Por que você não fez tal coisa? Porque eu não dou conta, eu só dou conta se você for comigo. Isso é um sintoma de uma autoestima frágil, de uma desconexão com o seu eu. O autoapoio dela desapareceu, se perdeu dentro de si. Mas nesse processo ali de cura, que
volta a ter contato consigo mesmo, a pessoa começa a ganhar mais autonomia. E aí, de repente, aquela pessoa que tem medo foi lá e fez. E você chega e fala: ué, fulano, você fez tal coisa e fez sozinho? Fiz. Porque todos nós podemos e damos conta. O que nos limita é a gravidade do adoecimento que está dentro de nós. É a gravidade de dor, de coisas, de acúmulos que estão dentro de nós. Irmãos, então, nós precisamos desse contato conosco, termos autocrítica, sair da culpa, precisamos muito liberar isso dentro de nós. E aí é um processo muito longo, né? Não dá, a hora não dá, a gente precisaria de fazer um curso grande para falar sobre isso, desse processo de cura, que ele acontece a partir do processo de trauma. Mas nós precisamos, então, dentro desse processo de cura, entender que a culpa, ficar se culpabilizando, é diferente de se autorresponsabilizar. E às vezes, nós não temos culpa do que nos fizeram, mas nós temos a responsabilidade de lidar com aquilo. Não temos culpa se o vizinho jogou lixo na nossa casa, mas nós temos a responsabilidade de limpá-lo. Infelizmente, nós sofremos dores nesse mundo. Infelizmente, algumas pessoas jogam lixo em nós, nos machucam, nos agridem, fazem coisas que não deveriam fazer com a gente. Mas a responsabilidade é nossa dessa limpeza. E essa culpa não é verdadeira. Essa culpa vem de processos dolorosos, como eu falei, então é esses bichos que vêm juntando na nossa mente, mas também é um processo espiritual, onde o inimigo também usa de artifício para nos bloquear. Isso de ruim aconteceu com você porque você é ruim, porque você não presta, porque você não é bom, não é uma pessoa que mereça ser amado. Quantos de nós carregamos dores assim, achando que não merecemos ser amados, que não merecemos o que temos, porque estamos nos culpando por aquilo que outra pessoa fez. Nós não temos nem culpa e nem responsabilidade pelo que o outro fez. O que o outro fez a você é responsabilidade dele. Então, a partir do momento que uma pessoa veio, te bateu, abusou fisicamente, psicologicamente, não importa como, sexualmente, esse ato maligno, maléfico, maldoso é responsabilidade dessa pessoa. Mas curar-se da dor, do trauma, do machucado que ele causou é responsabilidade sua. Então, saia desse lugar de culpa, entre no lugar de autorresponsabilidade para que a cura possa começar a acontecer. Sobre o pessimismo eu já falei, e livrar-se do tóxico. Então, livrar-se do tóxico é livrar-se desse conteúdo. E para fecharmos, o processo de perdão, irmãos, ele precisa começar sempre em nós. É um erro que eu vejo muito no meu consultório. As pessoas estão sempre esperando que o outro que lhe causou a dor venha reparar aquilo. E às vezes a pessoa até tenta, já pediu perdão, já se humilhou, já fez várias coisas, e a pessoa fala: eu não consigo perdoar, eu não dou conta, e não vai dar mesmo, porque você está esperando que o outro faça algo que é impossível ser feito. Porque o seu vizinho consegue na sua casa limpar o lixo que tem lá dentro, mas ninguém consegue voltar no passado e desfazer aquela dor que você sofreu. Não tem como, é humanamente impossível voltar no passado. Então aquela pessoa não pode desfazer o que ela fez. Ela pode te pedir perdão, ela pode ter uma atitude humilde, ela pode até te ajudar nesse processo, mas o processo é seu. É você quem precisa limpar a sua casa, é você quem precisa limpar a sua ferida. E esse processo precisa passar por vários e vários meios, como eu falei. Então eu vou citar alguns para vocês. Ah, mas você está falando isso do físico? Gente, eu estou falando do processo de cura na alma. E aí vocês vão falar, mas como assim? Mas é assim. Então, processo de cura: psicólogo, psiquiatra, pastor, oração, meditação, atividade física, alimentação, esportes. Tudo isso influencia no processo de cura da sua alma. Artes. E aí eu vou dar um exemplo para vocês. Uma pessoa que está no seu processo de cura e ela está buscando de diversas formas
formas, mas ela mantém uma alimentação ruim e o seu corpo está inflamado. Ela não dá condição neural para o seu cérebro ter nutriente o suficiente para fazer novas conexões sinápticas, porque o seu corpo está inflamado. Então a alimentação importa. E aí o nosso Deus fala para a gente não ser glutão, para a gente ser moderado, ter equilíbrio em tudo que nós fazemos. O nosso Deus, Ele sabe que nós vivemos num mundo que nos machuca, então tudo que Ele nos dá aí na palavra faz parte desse meio de cura. A ciência nada mais faz do que começar a desvendar um pouco disso, né? E aí nós vamos usando esses instrumentos. Então, muitas vezes quando vem alguma pessoa no meu consultório e ela chega e ela não tem noção dessa dor, ou então ela viveu em uma tenra idade, ou então foi uma dor que ela vivenciou até mesmo intrauterino, né? Uma rejeição, a mãe não quis, o pai não quis, ela não se lembra, mas essa dor está lá nela. Então, como que eu trabalho às vezes com essa pessoa? A gente senta, coloca uma música tranquila, fecha os olhos, começamos a imaginar. Quando nós começamos a imaginar, nós começamos a lidar com o conteúdo que está no nosso inconsciente. Então, uma meditação guiada, dirigida por um profissional, pode ser um artifício. Às vezes eu pego pessoas que estão assim, não sabem dizer muito sobre as suas dores, coloco um pedaço de papel, vários lápis de cor e falo, vamos fazer um desenho o que você quiser aí. E a expressão do nosso inconsciente vem através dos desenhos, porque vem através daquilo que é abstrato. Então, imaginação, pintura, desenho, escrita. E aí o seu inconsciente expressa. Eu pego desenho, por isso que os psicólogos conseguem pegar desenhos e fazerem análise, encontrar a dor. A gente consegue encontrar até mais ou menos a idade em que aconteceu. Então, já aconteceu várias vezes comigo, eu peço para a pessoa fazer o desenho. E aí a pessoa não consegue falar sobre algo determinado. Eu pego o desenho, faço toda a análise, observo e falo, você viveu alguma coisa difícil quando você tinha 5 ou 6 anos de idade? Mais ou menos nessa média? E a pessoa, não. Aí continuamos. Não, eu vivi. Aconteceu tal coisa. Então a gente pegou um conteúdo que a pessoa não estava lembrando dele, e a gente consegue trazer através de um artifício assim. Então, quando eu disse isso, que são vários meios, para um trauma, para uma dor, são vários meios. Encham-se de tudo aquilo que é valor, que é benéfico, que é bom. O processo de cura pode começar indo no pastor, num psicólogo, mas pode também fazer parte dele, fazer, por exemplo, uma hidroginástica, um curso de bordado, uma aula de desenho para os homens, uma aula de luta. E o nosso corpo, ele vai encontrando meios de comunicar essa dor, de aliviar isso e transformando isso em conteúdo para a nossa mente. E a nossa mente, quando trabalha através da fala, vai codificando tudo aquilo, e aí esse processo lindo vai sendo feito. E muitas vezes esse processo está sendo todo guiado pelo Espírito Santo, né? Então, se você viveu dores e você sabe que precisa da cura, não insista só num único meio. Procure vários meios. O processo de cura é esse. Vários meios, várias coisas que agregam, que nos faz pensar na nossa consciência, mas que também trabalham no nosso inconsciente de formas indiretas, acessam aquele conteúdo, transformam esses caminhos neurais. E o processo de cura, então, irmãos, ele é complexo, porém transformador. E não há ninguém que não tenha vivido esse processo de cura, que não esteja forte o suficiente para ajudar, para curar, para restaurar. Mas também, aquelas nossas dores que ainda estão precisando de serem curadas, elas estão exalando em alguma coisa. Em alguma coisa na nossa vida que está enterrada, que não vai para frente. Pode ser um negócio, pode ser um estudo, pode ser um relacionamento. Pode ser aquilo que as pessoas dizem pra gente, que você é cabeça dura, você é difícil. Né? Que às vezes a esposa está ali falando com o marido que você é uma cabeça dura, por que você é assim tão enrijecido, tão duro? Por que você é assim tão bravo? Porque às vezes tem uma dor ali dentro, gritando, precisando sair
a gente sabe que José foi enganado pelos irmãos, vendido pelos irmãos, foi caluniado pela esposa de Potifar, foi para a prisão. Irmãos, vocês têm noção de tantas dores que esse homem passou? Uma vida de um presidiário não é fácil. Não ver a luz do sol, não se alimentar direito, sofrer às vezes abuso físico, psicológico, sexual. Nós não sabemos o que José enfrentou naquela prisão, mas nós sabemos que no processo de machucar-se também houve um processo de curar-se. E se José não tivesse chegado no processo de curar-se, ele não teria chegado a governante. Ele não teria chegado aonde ele chegou. Quantos de nós o Senhor tem um lugar de governo, mas nós estamos arrastando nossas feridas, arrastando nossas dores, e pela falta de cura não conseguimos ser quem nós deveríamos ser, porque estamos desconectados de nós mesmos. Mas quando nós nos reconectamos com nós mesmos, nós podemos nos reconectar de verdade com o Pai. Então, o Senhor quer curar-nos. Deus tem interesse em curar-nos. Ele não quer ver os filhos dele, e a palavra de Deus diz isso, Ele quer curar. O Senhor quer curar cada um de nós, porque quando nós somos curados, então nós podemos alcançar os lugares que Deus tem para nós. Quando nós somos curados das nossas dores, nós podemos curar o próximo. Quando nós curamos alguém, nós tiramos conteúdos nossos da sombra, da escuridão, trazemos para a luz, e assim nós podemos mostrar para as outras pessoas: olha, esse caminho aqui não é igual para você, mas vem que tem também para você, tem luz. Quando nós andamos com muitas dores em nós andamos cabisbaixos mesmo. Você vai falar com o irmão, está com falta de fé, não tem esperança, as coisas não vão para frente. Mas quando nós vivenciamos a cura, mesmo que nós não estejamos no processo final, nós já começamos a transbordar a luz do Espírito Santo de Deus em nós. E esse conteúdo ele é muito vasto, ele é muita coisa, né, para falar, não tem nem como falar tudo. Eu parei aí nesse slide, né, para que a gente pudesse, de alguma maneira, dizer aos irmãos que o processo de cura é um processo em que o Espírito Santo de Deus quer fazer com cada um de nós. O Senhor quer curar a todos nós, porque das nossas feridas sai poder para curar. Digo fraco, sou forte. Porque quando somos curados em Deus, nas nossas fraquezas, nas nossas dores, nas nossas limitações, então o Senhor nos fortalece para que nós possamos ser luz nesse mundo. Então eu já passei bastante do horário, mas eu gostaria de pedir que a igreja ficasse em pé, para que nós pudéssemos juntos fazer uma oração, onde cada um aqui vai apresentar a Deus as suas dores, as suas dificuldades, as suas fraquezas ou os seus sintomas. Talvez os seus sintomas falem de dores que você não sabe de onde exatamente vem, mas eles falam de dores que precisam ser curadas, que precisam de restauração. E que nós possamos ter, a partir de hoje, a consciência, irmãos, de que nós precisamos buscar sempre a cura, porque cada feridinha nossa que nós curamos em nós, né, do somatório de dores que nós já tivemos na nossa vida, é mais uma fortaleza que se faz em nós. Esse processo de cura causa fortalezas em nós. Então, eu tenho percebido muito no mundo, eu vejo muito o inimigo, ele quer calar a voz profética da igreja. O inimigo, ele literalmente está trazendo cada vez mais confusão e dor para o meio do povo de Deus, porque assim, ele cala a nossa voz. Mas não sejamos essa mente pessimista, que porque estamos passando por dores, por dificuldades, ou porque já passamos, que nós vamos nos agarrar a ela. Vamos nos agarrar hoje aos pés da cruz.
aquele que pode fazer um milagre de uma vez só, ou aquele que pode nos conduzir pelo processo. Então, que nós venhamos pedir hoje, que o Espírito Santo de Deus, Senhor, se o Senhor quiser, se for da tua vontade, cura-me inteiramente, mas se não for, leve-me aos profissionais certos, leve-me às atividades corretas, me ajude a sair desse ato de reclamação, de murmuração e me leve à voz profética que diz: eu sou curado, eu venci, eu dou conta, em Cristo Jesus eu sou mais do que vencedor. Não vamos calar a nossa voz profética. A palavra, ela tem muito poder, ela tem muito significado, ela tem muita importância. Então, abra a sua boca apenas para dizer coisas boas a partir de hoje. A gente eu não vou murmurar porque Deus não quer que eu murmure. Eu não vou murmurar porque Deus não quer que a partir da minha murmuração eu traga limitações para o meu processo de cura. Porque Ele não quer que eu fique mantendo esse caminho neural doente em mim, porque Ele quer que o meu cérebro se expanda, faça novos caminhos, novas conexões, encontre novas coisas e cresça. Porque o Senhor nos diz para que nós devemos crescer sempre em graça e conhecimento. E mesmo quando nós chegarmos no céu, nós vamos continuar crescendo na presença do Senhor, no conhecimento dEle. Amém? Então, cada um faça essa oração neste momento por si. Apresente as suas dores, a sua vida. Apresente aquilo que dói em você. Amém? Então, vamos orar. Senhor Deus, neste momento nós estamos todos diante de Ti. Pai, eu apresento a vida de cada um dos meus irmãos. Eu apresento a minha vida a Ti. E eu peço, Espírito Santo de Deus, recolha agora, Pai, todas essas dores que nós estamos falando a Ti que temos, todos esses traumas, tudo isso que nós vivemos, que nos machucou, que nos feriu, que nos angustiou e que tem às vezes trazido um reflexo tão negativo da nossa vida, que tem nos impedido de vivenciar aquilo que o Senhor tem para nós, que tem nos impedido de viver e de sermos quem o Senhor sonhou que nós seríamos. Ó Deus, em nome de Jesus, traz libertação para a nossa alma, para a nossa mente, desbloqueia os pensamentos, desbloqueia os entendimentos, traz novas compreensões sobre aquilo que aconteceu, traga novas verdades sobre aquilo que aconteceu, configura novamente, Senhor, aquilo que foi vivenciado, que as nossas palavras agora não sejam mais de maldição e nem revivendo algo só por reviver, mas que o Espírito Santo de Deus nos conduza a uma melhor compreensão, nos leve, Senhor, esse processo de cura, de libertação, de transformação. Espírito Santo de Deus, toma cada um dos teus filhos em tua mão nesse momento, toma suas dores, porque Jesus levou na cruz sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. Cura, Jesus, toda a enfermidade na alma, cura toda dor no intelecto, cura toda dor emocional. Passa, Senhor Jesus Cristo, por todo o trauma que o teu povo viveu e reconfigura, traz um novo entendimento, traz um novo sentimento, traz novas conexões sinápticas cerebrais, Pai. Trabalha no corpo, trabalha na mente, trabalha no espírito, Senhor, para que esse espírito possa te louvar como o Senhor quer que o Senhor seja louvado, que nós possamos ser vasos curados, para que não existam em nós rachaduras e que assim nós possamos comportar toda a unção que o Espírito Santo de Deus vai derramar todo o teu povo, que nós possamos exalar cura por onde quer que nós vamos, que das nossas feridas saia o poder para curar, para sarar os demais, que o Espírito Santo de Deus possa usar nossas dores como fortalezas em tuas mãos, que tudo aquilo que é impedimento seja derrubado agora em nome de Jesus, que toda maldição, que toda palavra contrária, que todo introjeto tóxico seja agora desfeito em nome de Jesus, seja arrancado dessas mentes, dessas almas, desses sentimentos, desses pensamentos, das memórias, das lembranças, e que o Senhor coloque, Senhor, no lugar conteúdos transformados por Ti, aonde exale paz, aonde não doa mais, aonde a marca, Senhor, seja apenas um lugar de resiliência, de transformação e de força. Eu profetizo a cura sobre o teu povo nessa noite. Eu profetizo palavras de bênçãos na boca de cada um. Eu profetizo
profetizo ações curadoras para si próprias e para suas famílias, na autoridade que há no nome de Jesus. E não é porque merecemos, mas é pela tua graça, pela tua misericórdia e pelo teu desejo de nos curar, pelo teu desejo de nos sarar as feridas. Em nome de Jesus, nós apresentamos as nossas vidas a Ti, e desde já nós te agradecemos por esse desejo, Senhor, que o Senhor tem de nos fazer o bem. Coloque em nós também esse desejo de nos fazermos o bem. Nós te louvamos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Eu espero que de alguma forma eu tenha abençoado a vida dos irmãos.